Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus. Nesta noite, Pai, quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma poderosa, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e prepara o nosso coração para receber todos os acessos, chaves, comandos, códigos que o Senhor tem para liberar para as nossas vidas. Pai, que nesta noite o Senhor fale de uma forma poderosa. Amém? Glória a Deus. Desde já peço para vocês entrarem em oração, que vocês compartilhem com mais alguém, deixe o seu joinha aí para o fortalecimento do canal. Para quem não sabe, nós estamos passando por algumas situações, então é necessário aqui contar com a ajuda de vocês. Amém? E que o Senhor toque no coração de vocês para estar fazendo isso para o fortalecimento do canal. Glória a Deus. O Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: você não será, aleluia, esquecida. Você será lembrada na terra do esquecimento. Porque tem terras que nos maltratam. Tem terras que vêm para mexer conosco. E a gente acha que nada vai acontecer. E o Senhor, Ele faz lembrar quem precisa se lembrar. Muitas das vezes a gente acha que é A, é B, é C que vai lembrar. E o Senhor levanta pessoas específicas para fazer. E eu quero dizer para você, Deus vai levantar pessoas específicas para fazer por você aquilo que muitos não quiseram fazer. Mas a obra de Deus, o propósito de Deus, ele vai acontecer. O que Deus tem na tua vida, aleluia, vai acontecer. Chega um estado na nossa vida que a gente acha que não tem mais jeito. A gente acha que não tem mais solução. A gente acha que é impossível de acontecer. Pelo simples fato de nós estarmos num cenário desproporcional àquilo que Deus liberou sobre nós. Mas o Senhor manda dizer para você, você não depende de cenário. Você está debaixo de uma promessa. Então, se nós estamos debaixo de uma promessa, nós temos que se mover debaixo dessa promessa que Deus nos liberou. Porque o cenário, independente de como ele está, o Senhor, ele pode mudar. E eu vejo cenários que Deus vai mudar e que Deus vai transformar. O Senhor está dizendo para você, você não está limitada ao cenário. Você não está presa ao cenário. Mas eu sou Deus, aleluia, que muda o cenário para concretizar na tua história o que eu prometi. Porque o Senhor, ele tem o poder de mudar o tempo e a estação. Você disse para Deus que estava vivendo fora de tempo. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para você, eu tenho tempo certo para cada coisa acontecer. E nada fugiu do meu controle. Tudo está, aleluia, sobre o meu controle. Mas muitas das vezes eu preciso tirar o controle da sua mão. Para que você saiba que você tem que estar na minha dependência. Aleluia. E tem pessoas que estão aqui que o Senhor me revela, que têm estado na dependência de Deus, mas elas não gostam de estar na dependência de Deus. Porque elas gostam de estar com controle sobre elas. E o Senhor diz para ti, eu não tirei o controle da tua mão para te punir. Eu tirei o controle da tua mão para te ensinar. Para que você confie e para que você creia. Aleluia.
Porque não é sobre a força do teu braço. É sobre a promessa que eu estabeleci sobre você. Não é sobre o teu conhecimento, mas é sobre o que eu tenho na tua história e na tua vida. Porque de nada vale, aleluia, a força do braço, se eu não o fizer. De nada vale o conhecimento se eu não der os tesouros escondidos. Aleluia. E digo para ti, descansa, aleluia, o teu coração. Porque ainda que tu não esteja no controle, aquele que te ama está no controle. Aquele que te ama sabe o que está fazendo por você. O Senhor diz, para, aleluia, de achar, aleluia, que não é, aleluia, mais tempo de viver. Porque se passou, eu tenho o controle de tudo, diz o Senhor. E eu faço acontecer. Ainda que você ache, aleluia, que o tempo não dá para ser vivido. O Senhor diz, o que eu estabeleço sobre você, é muito maior do que o que os teus pensamentos podem imaginar. O que eu estabeleço sobre você é muito maior, aleluia, daquilo que você tem, aleluia, pensado. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Aleluia. São pensamentos maiores e melhores. E nenhuma palavra que saiu da minha boca, diz o Senhor, ela volta sem ter cumprido o que foi determinado. Aleluia, para que ser feito. Então descanse o teu coração. E pare de achar que as coisas não vão acontecer. Porque existe uma guerra interna dentro de ti. E esta guerra, aleluia, que você tem lutado ela contra você mesmo. Porque você acha que é coisas dos seus sentimentos, que é coisa da sua cabeça. E o Senhor diz para ti, não confunda a minha voz com os teus sentimentos. Não confunda a minha vontade com os teus sentimentos. Porque sou eu que estou falando contigo. Não é coisa da tua cabeça. Não é coisa, aleluia, que o teu coração está almejando. É palavras e promessas que eu liberei sobre ti. E eu sou fiel para fazer infinitamente mais do que vós pensa ou pede. Aleluia. Acaso há alguma coisa impossível para mim? Nada, diz o Senhor. Então por que tu acha, aleluia, que não vai viver? Porque o tempo se passou? Porque está fora do tempo? Eu tenho o controle do tempo e eu mando no tempo, porque o tempo a mim pertence. E eu te insiro dentro do meu kairós, dentro do meu tempo, para que tu viva o cumprimento daquilo que eu tenho para você. Porque eu tenho pressa de fazer. Eu tenho pressa para que aconteça. Eu tenho pressa para que você viva. Então não lute mais contra mim. Não contenda mais contra mim. Só aceite a minha vontade. Só aceite a minha vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Porque tu luta contra ti, contra a minha vontade. Por causa das decepções. Eu sou o Senhor que restaura os teus cacos. Eu sou Deus que junta os pedaços. Eu sou Deus, aleluia, que trago para perto o que estava distante. Aramando de Iacépia.
Eu trago para dentro do cenário, aleluia, o que não tinha para te dar, o que foi prometido. Digo para ti, é tempo de remicar, subderrar, é tempo de avanço, é tempo de avanço. E o que eu faço hoje, aleluia, tu não entende hoje, mas tu entenderás, porque eu vou desenrolar. Eu vou desenrolar, eu vou começar a fazer, eu vou começar a mover, eu vou começar a trazer, eu vou começar a mudar. Aramado que diaçou. Olhaste para o tempo, meu Deus, e disseste para o tempo, nada muda. Aleluia, nada acontece. As coisas continuam do mesmo jeito. As coisas continuam da mesma forma. Eu preciso de sinal. Eu já tenho te dado sinal. Mas tu espiritualmente estás cega. Porque não enxerga o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Aleluia, porque eu tirei do controle da tua mão. Não é tempo de tu olhar para a situação. É tempo de tu ver, aleluia, a mim e contemplar o que eu te falei, o que eu te mostrei, porque não é à toa o que eu passei para ti. Tudo tem um propósito, tudo tem um para quê. Todas as promessas que eu te dei, tudo aquilo que foi falado através dos meus profetas para contigo, e até mesmo em sonho que eu te revelei. Sabe por quê, minha filha? Porque mesmo antes de revelar os meus profetas, para eles chegarem até a ti, eu já revelei para você, e você sabe do que eu estou falando. Tudo que eu falo aqui é negação de raça. Eu já tenho falado contigo no secreto. Eu já tenho te mostrado. É só a testificação para tu saber que eu sou Deus. Aleluia, que eu estou falando contigo. O Senhor manda dizer para ti: o que para ti parece pequeno, para mim é o suficiente. Por que que tu fica preocupada? Aleluia, com o tamanho. Aleluia, pode ser do tamanho da mão do homem, mas o que vem aí é um milagre. Extraordinário. Pode ser pequenininho aos teus olhos, mas o efeito ramando dereba sobre derebas vai ser muito grande. Eu trago um novo tempo, eu trago uma nova história. Eu começo a mover, eu começo a desenrolar, eu começo a fazer. Arabarra sobre derebas. E você vai começar a ver o que eu vou operar. Aleluia. Porque eu mando chamar, eu mando trazer, eu mando buscar, eu faço acontecer. Até parece, aleluia, que vai ficar esquecida. O Senhor manda dizer, não vai ficar esquecida. Aleluia. Existe uma promessa, existe uma aliança, aleluia. E esta aliança e essa promessa se cumprirão na tua vida. Existe uma promessa e existe uma aliança que eu, o Senhor, determinei sobre você. E esta aliança, esta promessa não cai por terra. Pode passar o tempo, pode passar as estações, mas ela se cumprirá. Aramanto Kamanaga sobre mas ela se cumprirá. O Senhor manda dizer para você, você não ficará esquecida. Você não ficará esquecida na terra de sofrimento, de lamento, de angústia e de dor.
Pelo contrário, está chegando o tempo, aleluia, de Deus ativar no coração do homem o que precisa ser ativado, aleluia, para liberar o que precisa ser liberado sobre você. Eu não sei, aleluia, quem é que vai liberar, mas o Senhor manda dizer que vai ativar. Porque chegou o tempo dele cumprir. Chegou o tempo dele fazer. E sabe o que é que o Senhor diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, não vai ser tu se apresentando. Vai ser o Senhor. Aleluia, fazendo. Porque tem muitos que se apresentam forçando entrar em lugares que Deus não mandou. Aleluia, tentando caber aonde Deus não mandou. Mas o Senhor manda dizer, contigo é diferente. Contigo eu mando buscar. Contigo eu mando chamar. Contigo eu mando trazer. Porque é tempo novo. É tempo novo, é tempo novo, é tempo novo, é tempo novo. O Senhor diz, não vai ser, aleluia, por ajuda, aleluia, de ninguém, mas vai ser a promessa que se manifestará, aleluia, na tua vida. Porque eu sou Deus que tem o controle e acesso de corações. E o Senhor diz, eu sou Deus que acesso. Eu sou Deus que acesso. Eu sou Deus que acesso. E digo para ti, quem precisa se lembrar, vai se lembrar. Quem precisa se lembrar, vai se lembrar. Porque chegou o tempo da promessa. Chegou o tempo do cumprimento. Chegou o tempo aonde Deus vai fazer você viver o que Ele tem para você. Quem vai fazer você viver é Deus. Queiram ou não queira, a promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia. Segunda Samuel, versículo 9, certo dia Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma pergunta, aleluia, uma pergunta, uma resposta, um destino destravado. Arabadaga subdecai. Ramanduiacépia. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, eu vou liberar, aleluia, o destino que está travado. Eu vou liberar o destino que está preso. Anaide kibi oriaha. Andei que me diga sépia, porque o inferno pensava, aleluia, que o destino de Mefibosete ia ficar lá em Lodebá, que era o fim para ele, que levantando pessoas contra ele, iria impedir de acontecer aquilo que foi prometido. Mas eu quero dizer para você, o Senhor manda dizer para ti que é tempo de acessar. O Senhor manda dizer para ti que é tempo de acessar. E o destino que Ele tem preparado para você. O inferno não pode bloquear ainda que queira. O inferno não pode bloquear ainda que queira. O Senhor está dizendo, vou eu fazer você acessar as promessas. Vou eu fazer você entrar dentro, aleluia, do meu Kairos. Para que o que foi prometido se cumpra. Orabarra sobre calabás. Chegou o tempo de acessar, chegou o tempo de viver. Chegou o tempo de, aleluia, de ver. Aleluia, concluído. O que Deus tem para você. Aleluia. Ele pergunta. E uma pergunta tem uma resposta para aquela pergunta, sim. Tem alguém, está onde? Lá em Lodebá. Aleluia, porque lá em Lodebá, o Senhor cuidava de Mefibosete. Você tem que entender, aleluia, que mesmo você estando numa terra que não é favorável, Deus cuida de você.
Deus cuida de você. O que para muitos é terra de sofrimento, aleluia, Deus usa a terra de sofrimento como escape. E Deus faz, aleluia, a terra de sofrimento virar resposta. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: a terra vai virar resposta. Ramando dia sobre arabarabas. A terra vai virar resposta, porque o que eu tenho para fazer se cumprirá. Mas lá em Lodebar, aleluia, não é uma terra de sofrimento, mas quando Deus quer abençoar a vida de alguém, até em Lodebar o Senhor abençoa. Quando Deus quer prosperar a vida de alguém, até em Lodebar Deus faz acontecer. Antes que mude, aleluia, geograficamente de lugar, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. As coisas vão começar a acontecer, primeiramente no lugar que você está, para depois Deus começar a lhe movimentar. Rabacheia naiaço. Quem é que está entendendo aqui? Quem é que está pegando aqui? Ramando que me diasse, arabasubidecai. Porque a gente pede, Deus nos tira, Deus nos movimenta, Deus nos transita, e muitas das vezes nós esquecemos que o Deus Todo-Poderoso faz as coisas acontecer primeiramente, o reboliço acontecer lá dentro para depois nos tirar. Por quê? Porque já nos tira em glória. O Senhor está dizendo: ei, não se preocupa não. O Senhor está dizendo: ei, não se preocupa não, porque o que eu estou fazendo, aleluia, é começando a mover para se cumprir o que precisa ser cumprido. Tem um escape para ele, porque Deus cuida. Sabe o que é que Deus falava comigo? Deus dizia assim: minha filha, aleluia, eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus que cuido. Porque tem gente que diz assim: ah, Senhor, o Senhor precisa me tirar daqui. Eu vejo pessoas clamando a Deus, dizendo a Deus: precisa me tirar, porque se não me tirar, não há mudança. A mudança vai começar primeiro aí, depois Deus tira. Tenha calma, porque as coisas vão acontecer. E quando as coisas começarem a desenrolar, minha filha, não se assuste não. Ei, aleluia, lá dentro da casa de Maqui, o Senhor começou a cuidar, aleluia, de Mefibosete, mas não era aleluia, uma terra de sofrimento e de dor. Mas quando o Senhor está na história, quando o Senhor está dentro da situação, Ele faz as coisas acontecer dentro de lugares improváveis. O Senhor está dizendo: tem lugares improváveis que eu vou começar a agir dentro deles, a movimentar eles, a fazer para que eles saibam que eu sou poderoso. Porque tem gente que pensa assim: o Senhor me revela, minha vida só vai mudar quando eu sair daqui. Sua vida vai começar a mudar você estando aí. Sua vida vai mudar você estando aí. Deus vai começar a mexer. Eu vejo, aleluia, como se Deus começasse a mover coisas que estão, aleluia, sem movimento. Mas eu vejo Deus movimentando. Eu vejo Deus fazendo. Aleluia, eu vejo Deus operando. E aquilo que é impossível para você é possível para Deus. É possível para Deus. Uma pergunta, uma resposta que destrava um destino. E o Senhor está dizendo: ah, não sabes tu que eu estou destravando o que estava travado? Não sabes tu que eu vou fazer andar o que não estava andando? Não sabes tu que eu vou começar a operar naquilo que não estava acontecendo? Porque eu quero. Porque eu quero que assim aconteça. Porque eu quero que assim seja executado. Tu vai viver o meu efatá. Andei que me dia sobre. Eu vejo as liberações aqui. Eu vejo as liberações e o Senhor liberando. Eu vejo Deus providenciando.
Eu vejo Deus abrindo. E o Senhor está dizendo, porque é o tempo. Porque é o tempo. E eu estou a colocando dentro deste tempo. Você está entendendo, filha, que você está sendo inserida para dentro deste tempo? Aleluia. Tem gente que vai dar informação de você mesmo sem querer, porque Deus vai fazer. Abrir a boca. Tem gente que vai dar informação, aleluia, de você mesmo sem querer, porque Deus vai fazer abrir a boca. É o Senhor quem quer. É o Senhor que vai fazer. E é o Senhor que irá abrir. É o tempo, aleluia, do Efatá. Segundo Samuel 9:2, havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei Davi. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe. O filho de Jonatas. Ele é aleijado dos seus pés. Ele dá informação mesmo sem querer. Aleluia. Por quê? Porque também ele era da família. Aleluia. E quando ele coloca a deficiência de Mefibosete, é porque ele queria paralisar. Aleluia. A bênção que Mefibosete iria receber. Aleluia. Porque diz assim, havia um empregado Ziba, da família de Saul. Ou seja, ele também era da família. E quando ele joga o defeito de Mefibosete, as condições de Mefibosete, aleluia, era porque a intenção dele era outra. De quê? De pegar o que não era dele. De acessar o que não era dele. Mas o destino que Deus liberou para você é para você. O destino que Deus liberou para você, aleluia, é para você. Ninguém vai acessar o que Deus determinou para acontecer na sua vida. Ninguém vai pôr a mão naquilo que Deus determinou para ser executado na tua vida. Aleluia. Então ele era da família. Quando ele coloca o defeito, aleluia, ele queria o que não era dele. E eu vou dizer porque o Senhor me revela. Tem gente que quer o que é teu. Aleluia. Só que o Senhor manda dizer para você, fique tranquila. Porque o que é teu tem teu nome, carrega a tua marca. O que é teu te cabe perfeitamente. Aleluia. O que é teu ninguém toma, porque é dado pelo próprio Senhor. E o Senhor manda dizer para você que ele não erra de endereço. Não. O Senhor manda dizer para você, eu não erro de endereço. O que é teu te veste perfeitamente. Lembra que Saul queria vestir as armaduras dele em Davi e não deu? Aleluia. Porque o que era de Saul e o que era de Davi era de Davi. Aleluia. Só que tem pessoas com inveja que querem colocar a mão. Só que o Senhor manda dizer, o que é teu está guardado. O que o outro diz, o que o outro pensa, aleluia, não vai invalidar o que já foi determinado por mim. O que o outro diz, o que o outro pensa, não vai anular o que já foi liberado. Se no coração do rei tinha o desejo de fazer, não ia ser o Ziba que iria interferir. O Senhor está dizendo, não se preocupe, minha filha. Ziba não vai interferir nos planos. Tu sabe do que eu estou falando. Não se preocupe, meu filho, Ziba não vai interferir nos planos. Eu sou o Deus que conhece o coração de Ziba e a intenção deles. Aleluia. Então descansa teu coração. Porque aquilo que eles lançam contra ti eu transformo em bênção.
As palavras que Ele lança de maldição, eu transformo em bênção. E existe bênção chegando para a tua vida. Existe bênçãos sendo liberada para a tua história. O que já foi liberado pelo coração do rei, o Senhor, já foi liberado. E ninguém tem o poder de fazer o rei, aleluia, voltar atrás com aquilo que já foi dito. Sabe o que é que o Senhor manda dizer? O Senhor diz assim, diga para ela que eu não volto atrás, aleluia, sobre aquilo que eu já falei. Eu não volto atrás sobre o que eu já falei. Mas ela vai viver o cumprimento do que foi dito por mim. Aleluia. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui. Olha só, na casa de Maqui, porque o Senhor usa, aleluia, Maqui como porta para Mefibosete. O Senhor, eu sempre costumo dizer isso e eu vou dizer mais uma vez, que é para você entender o que Deus está falando. O Senhor coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Declaro, o Senhor colocará pessoas específicas em lugares estratégicos. Maqui aqui, aleluia, é usado por Deus para abençoar Mefibosete. Porque era uma forma de Deus falar, eu estou cuidando de você mesmo aqui. Aleluia. Eu estou cuidando de você mesmo aqui. Aramando quer mandar. O Senhor manda dizer para você, eu estou cuidando de você aí. Eu estou cuidando de você e você não está sozinha não. Eu vou colocar pessoas específicas neste lugar. Eu vou colocar pessoas estratégicas. Tinha endereço. Está onde? Na casa de Maqui. Olha aí o endereço. O Senhor te deu o endereço. Ramando ideria tá tu entendendo? Que tem um endereço. Aleluia. Tá tu entendendo? E o Senhor manda dizer, só que este endereço, no tempo certo, eu vou alterar. No tempo certo eu vou alterar. Mas o rebuliço vai começar primeiro aí. O que Deus vai começar a fazer e vai começar a fazer primeiro aí. Por quê? Porque o que foi liberado antes dele chegar no palácio. Antes de você chegar, Deus já libera. Antes de você chegar, Deus já entrega. O Senhor está dizendo, estou eu liberando, estou eu entregando, estou eu fazendo, estou eu movimentando. Ele nem sabia que o nome dele estava sendo comentado. Ele nem sabia o que o Senhor Deus estava fazendo. Porque primeiro Deus faz, depois chega até nós. Tu tá entendendo o mistério? Primeiro Deus faz, depois chega no nosso ouvido. Não é porque tu não ouviu que Deus não tá fazendo. Não é porque tu não viu que Deus não tá fazendo. Olha só o Ribulice e ele lá em Lodebar sem saber de nada. Porque tem coisa que Deus oculta. E só revela no momento certo. Tem coisa que Deus oculta, só revela no momento certo. Deus manda dizer para você, no momento certo, o que foi falado. Ai, e a sébria vai se manifestar na tua vida. Porque tem coisas que foram faladas em lugares. Tá tu entendendo o mistério? Tá tu entendendo o que o papai tá falando contigo? Tem coisas que foi falado em lugares que tu não sabe que foi falado. Mas quando chegar a hora, se manifestará na tua vida. Ele não sabia o que estava acontecendo lá no palácio, mas o nome dele estava sendo comentado. Por quê? Porque Deus sempre chega primeiro. As coisas sempre acontecem primeiro, para depois chegar até em nós. E sabe o que é que o Senhor manda eu liberar? Vai chegar até você. Vai chegar
chegar até você, vai chegar no seu endereço, lá na casa de Maqui, aleluia, na casa de Maqui, aleluia, era o endereço. Preste atenção, porque se tu não tá entendendo, tu precisa abrir teus ouvidos, aleluia, vai chegar no teu endereço, aleluia, na cidade de Lodebar. O Senhor passa, aleluia, o teu endereço e passa a localização. Você está entendendo? Quando ele falou aqui, ele deu o endereço, deu a localização. É tempo de cumprimento. Aleluia. Aí o que acontece? O rei manda buscar. Ei, não é ele que se apresenta lá chegando dizendo, ei, eu sou neto de Saul, não. O rei é quem manda. Você tem que entender que não é pela força do seu braço, é o rei que manda. Aleluia. Versículo 5 de 2 Samuel 9. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Tem gente querendo medir força, meu Deus. Tem gente querendo medir força. E o Senhor está dizendo, não mida força comigo. Não mida. Não meça força comigo. Porque na hora certa, aleluia, eu mando buscar, eu mando trazer, eu altero endereço, eu mudo o destino. Ele poderia ter ido, aleluia, contestar a coroa. Afinal, ele era da linhagem, poderia. Aleluia. Mas ele respeitava o que estava sobre a vida de Davi. Aleluia. Ele respeitava o que estava sobre a vida de Davi. Aleluia. Eu quero dizer para você, quando nós carregamos o princípio da honra, o rei não se esquece de nós. Não questionou, por que não eu? Porque ele simplesmente aceitou. E o Senhor, conhecendo o coração, o Senhor disse, espera aí, porque eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Porque o homem esquece. Mas Deus traz no coração do homem a lembrança. Você está entendendo? Aleluia. O homem esquece, mas Deus traz no coração do homem a lembrança. Espera aí, porque a história dele não vai terminar assim, não. Eu tenho um lugar de honra para ele, meu Deus. Eu tenho um destino para ele, não termina assim. Não termina assim, não. Ele carrega honra, ele carrega princípios. Espera aí. É parecido com o pai. É parecido com o pai. E quando se carrega o princípio da honra, o grandão se manifesta, se levanta para fazer. E sabe o que o Senhor Deus diz? A história não termina assim, mas vai acontecer uma grande reviravolta. A história não termina assim, mas vai acontecer um grande reboliço. Então manda buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonas, aleluia, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, as suas ordens, Senhor. Respondeu ele, não fique com medo. Davi acessa as emoções de Mefibosete. Deus tem acesso às tuas emoções. Deus sabe aquilo que te intimida. Deus sabe aquilo que te angustia. Deus sabe aquilo que tu carrega dentro.
aleluia, que te causa medo. E Davi disse: eu serei bondoso com você por causa de Jonas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Aleluia. Ele restitui. Aleluia. E aqui ele estabelece portas abertas sobre a vida de Mefibosete. Você será sempre bem-vindo à minha mesa. Ele estabelece portas abertas. Ele poderia ter aberto uma vez? Não poderia? Meu Deus! Ele poderia ter aberto a porta uma vez, ter recebido, restituído e ter mandado ele embora. Mas ele estabelece portas abertas. Tem gente que tem autoridade sobre você para estabelecer portas que você nunca pensou, aleluia, que seriam abertas. E Deus manda dizer para você: vou usar alguém para estabelecer sobre tua vida portas abertas. Vou levantar alguém para estabelecer sobre a tua vida portas abertas. E essas portas ficarão abertas, porque sempre será bem-vinda à minha mesa. Era algo que ficaria aberto. Não era algo que se fecharia com o tempo. E o Senhor manda dizer: porque tais com medo. Oramanto, que mendias, oriarabas. Não vai ficar fechada. Aquilo que eu estabeleço, aleluia, fica aberto. E eu estou estabelecendo sobre a tua vida um tempo de porta, aleluia, aberta, que não se fechará. Ei, não vai se fechar não. Ramando que marraço. Olha aqui para mim. Não vai se fechar. Sempre será bem-vindo, porta aberta. O Senhor está dizendo: eu vou fazer com que ela permaneça aberta. Tem portas na nossa vida que elas são por um tempo, que Deus abre e depois Deus fecha, não é assim? Só que essa porta aqui, ela não ia se fechar, ela ia permanecer aberta. O Senhor manda dizer para você: tem portas que você passa que eu fecho. Mas tem portas que você passa e elas ficarão abertas. Porque sou eu que sustento a porta. Eu vejo a mão do Senhor segurando a porta. Eu vejo a mão do Senhor segurando a porta. E o Senhor manda dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu seguro a porta. Aleluia. Não tenha medo, porque eu seguro aquilo que é para permanecer aberto na tua vida. Porque o que é para permanecer aberto na tua vida, o diabo não tem poder de fechar. O diabo não tem poder de fechar. Versículo 8 diz, de 2 Samuel 9: Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto. Porque o Senhor é tão bondoso comigo. Olha o coração do homem. A autoestima dele estava lá embaixo, mas o coração do homem. Deus conhece o nosso coração. Deus acessa o nosso coração. Ele diz: eu não valo nada. Por que o Senhor quer investir em mim? Aleluia. Porque o Senhor quer ser bondoso comigo. Um cachorro morto, ele se compara. Mas aquele que acessa o coração sabe do teu valor. Meu Deus. Aquele que acessa o teu coração sabe do que você carrega. Aramando que bediassé. Então ele manda chamar, aleluia, Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto de seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Agora ele chama aquele, aleluia, aquele que mesmo sem querer teve que passar informação para dizer para ele o que estava fazendo. Deus terá, aleluia,
conversas particulares com quem quis te prejudicar. Deus revelará para eles, não é você não, o que vai fazer na tua vida. Urabá de Assur e Calabás. Ele ouviu da própria boca de Davi. Não foi Mefibosete que contou, foi o rei que mandou chamar. O Senhor manda dizer para você, eu mesmo vou falar. O Senhor manda dizer para você, eu mesmo vou dizer. Para quê? Para que não haja, aleluia, dúvidas. Para que não venha contestar. O Senhor manda dizer para ti, eu estou no controle. O Senhor manda dizer para ti, eu estou no controle. E o controle pertence a mim. Então você vai acessar tudo aquilo que eu te prometi. Você vai acessar tudo aquilo que eu disse que você iria acessar. Lembra das promessas? Eu quero que tu traga a memória. Lembra das promessas que eu te prometi? Lembra do que foi falado há muito tempo atrás? Do que eu mudaria? Sobre Arabás. Eu vou mudar para que aconteça. Eu vou mudar para que seja concluído. Eu vou mudar para que seja executado. O inferno vai tentar atrapalhar. Mas você não precisa ter medo. Porque por mais que se levante para tentar atrapalhar o que eu tenho com você, não vão conseguir, porque a última palavra é minha. A última palavra é minha. E eu já determinei. Eu vejo o Senhor remando, queimar, subderiar. Rabarabá, sorererebás. Agitando e movimentando as águas. Eu vejo o Senhor movimentando e agitando as águas. Eu vejo as coisas se movimentando e acontecendo. E esses dias Deus me falava sobre velocidade, acessos, liberações. Porque parece que a gente tá dentro de uma situação que não vai ser vencida por nós, mas Deus está mandando eu lhe dizer. Vai ser vencida sim. Aleluia. Vai ser vencida sim. Vai ser acessada sim. Porque o Todo-Poderoso vai fazer você acessar. O Todo-Poderoso vai fazer você viver. E o Senhor manda dizer para você, vai haver alterações. Vai haver alterações. Mudança de estado. Mudança de endereço. Mas você tem que entender que vai começar primeiro aí. Vai começar primeiro aí dentro, para depois o Senhor começar a movimentar fora. Porque o Senhor diz assim, estou eu fazendo. Estou eu operando. Estou eu movimentando. Estou eu mudando. O Senhor diz assim, não duvida não. Tem gente que está aqui, mas está duvidando. Tem gente que está aqui, mas está com o coração incrédulo. Ramando de camanabiaçô. E o Senhor está dizendo que tu precisa crer. O que tu precisa é crer.
O que tu precisa é crer. Porque o resto, eu farei. O que tu não pode fazer, eu farei. Deixa eu entregar aqui uma visão que o Senhor me mostra. Uma visão muito forte. Vocês já viram aquelas bolas transparentes, bem grandes, que as crianças entram dentro e ficam dentro daquela bola? Só para vocês entenderem. Eu via como se fosse uma bolha bem grande. E eu via como se alguém estivesse dentro daquela bolha. Aleluia. E o Senhor me mostrava como se a bolha fosse estourada. E eu via pessoas hoje saindo dessas bolhas. Porque tinha pessoas presas dentro de bolhas. Mas eu vi. Quando aquela bolha ali, ela, aleluia, era estourada. Ramando e a sépia. E quem estava dentro dela ficava livre. Tem liberdade. Tem liberdade hoje aqui. O Espírito do Senhor está dando liberdade. O Senhor está fazendo com que você saia da bolha. O Senhor estourou a bolha. Porque o teu lugar não é dentro da bolha. Aleluia, o teu lugar não é dentro da bolha. Aleluia. E o Senhor diz para você, ei, assim como eu fiz uma grande reviravolta, aleluia, na vida de Mefibosete, eu vou fazer na tua história, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer acontecer, porque chegou o tempo. Grandes reviravoltas estão prestes a acontecer. O cenário pode até parecer igual, mas o céu já decretou mudança. Enquanto ele pensava que nada estava acontecendo, lá dentro do palácio, o nome dele estava sendo comentado porque o Senhor já tinha declarado mudança sobre a vida dele. Teu nome será lembrado em lugares onde você nunca imaginou entrar. Porque é o Senhor que quer fazer. Aleluia. O céu já decretou mudança. Não tinha chegado a notícia para ele, não. Mas a movimentação já tinha começado a acontecer. Há um mover de Deus. Há um mover de Deus. Ramando camas. E este mover é do Senhor. É a reviravolta. Aleluia. Os céus já decretou mudança. Não é mudança, aleluia, que vem da mão do homem, não. É mudança que vem da mão de Deus. É mudança que vem da mão do Senhor. Rabashurerebas. Oriaramanduderebas subderebarabas. O Senhor manda dizer para ti, eu vou alterar número. Jiririachorerebarabas. Oramanduria subderebarabas. Aramandu quemassuia. Prepara a mala.
Vou te tirar da vergonha. Rarabasurierebas. Porque um tempo de restituição está prestes a acontecer. Riririachuriararabasurirerebas. Um tempo de restituição. Ramandurabasubrederabarabas. Está prestes a acontecer. O Senhor diz assim: não se compara. O Senhor diz assim: não se compara o que eu vou fazer você viver. Aleluia. Com o que foi perdido. Porque existe uma comparação aonde o Senhor me mostra. Aleluia. Até nos anos, Deus vai restituir. Meu Deus, eu vou falar porque Deus está mandando. O Senhor diz assim: até nos anos eu vou restituir. É difícil para te acreditar porque está muito tempo esperando. Só que o Senhor diz assim: traz à memória o que te dá esperança. Traz à memória o que te dá esperança. Porque até nos anos eu vou fazer restituir. Tu não sabe o que te aguarda. Tu não sabe o que te espera. É tempo, é mídia raçou. Aonde eu, aleluia, te encontro. Porque o rei manda buscar, vai ao encontro. O Senhor manda dizer: é tempo que eu te encontro. É tempo que eu te encontro. É a minha mão. Sou eu que vou trazer. É um tempo novo. É um tempo novo. Aleluia. Eu vou alargar as tendas. Eu vejo um vento soprando, mas esse vento que eu vejo soprando não é um vento para trazer desordem. Não é um vento ruim. É um vento impetuoso do Espírito do Senhor. É um vento da manifestação da glória do Senhor. E o Senhor diz: é eu que estou trazendo este tempo. Sou eu que estou estabelecendo. Deus se levantará por esta causa. O Senhor se colocará de pé por esta causa. E o Senhor está dizendo: não é mais você, agora sou eu. Não está mais, aleluia, no seu controle. Agora eu assumo o controle. As rédeas agora da situação estão comigo. Remanduíreias. As rédeas da situação agora estão comigo, diz o Senhor. É a minha vontade, diz o Senhor. É o meu querer, diz o Senhor. O Senhor diz: é tempo do mover. O Senhor diz: é tempo do mover. E eu vou entregar aqui o que o Senhor está mandando.
É tempo das águas agitadas. Ararabassurederebas. É tempo das águas agitadas, porque eu estou agitando as águas. Rabarabassuririarabas. Para que haja o mover. Uramanturabassurederebas. Para que haja o mover, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus me passou.